Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai trabalhar com o exercício resolvido 3 do módulo 4. Antes da gente iniciar o exercício resolvido propriamente dito, esse exercício ele vai tratar de temperaturas comparando cores. Como assim? Aí nessa tabela a gente tem esse exemplo, onde eu tenho aí essa primeira cor, né, do aço. Aqui na tabela a gente vai ter o quê? A gente tem a etapa do tratamento térmico, certo? Isso aqui a gente está falando de aço, tá bom? Eu vou fazer um tratamento térmico. Esse tratamento térmico ou essa temperatura, ela vai ser lida, né? Por exemplo, 1100 graus, 1100 graus Celsius. Ela vai ser lida quando o aço apresentar uma cor amarelo brilhante. Por exemplo, eu tenho aqui 815 graus Celsius. Essa temperatura, mais ou menos 815 graus Celsius, vai ser quando eu tiver essa temperatura aqui, vermelho brilhante. E aí eu vou ter, por exemplo, sei lá, 650 graus Celsius, e a gente vai ter aí um vermelho escuro. Opa, vermelho escuro. Então essas temperaturas, elas vão me dar uma ideia do da a partir da cor, né? Eu vou conseguir fazer uma leitura dessa temperatura. Mas por que que a gente associa essas temperaturas a essas cores, né? Por que que a gente associa essas temperaturas a essas cores? Você imagine como a gente mede temperatura no nosso dia a dia, né? A gente tem lá um termômetro, né? Aquele de bulbo que você coloca debaixo do braço ou uma pistola dessas mais modernas de infravermelho. Mas esses termômetros que a gente tem costume de trabalhar no nosso dia a dia, são termômetros feitos de materiais que não resistem a altas temperaturas. Imagina o seguinte, você pega um termômetro daquele de bulbo, aquele de vidrinho, e vai colocar dentro de um forno a 980 graus Celsius. O que é que vai acontecer com o termômetro? Ele vai derreter. Então, medir altas temperaturas, né? Em torno dos 1000 graus, 800, esses exemplos que a gente está citando aqui, ela não pode ser medida a partir de um termômetro, né? Então, a gente vai precisar de outros equipamentos um pouco mais sofisticados para medir essa temperatura com precisão. Então, eu vou precisar de um termopar, eu vou precisar de um controlador que vai fazer a leitura desse termopar, mas mesmo assim, se essa temperatura aumentar muito, fica muito difícil para a gente medir essa temperatura. A gente tem uma série de grandezas termométricas que a gente pode utilizar para medir essa temperatura. Pode usar a pressão, pode usar o valor da resistência do forno, que está variando na medida que essa temperatura vai aumentando. Então, eu tenho uma série de grandezas termométricas que podem me dar isso. Só que na prática, o que é que a gente faz? Na prática, quando a gente está trabalhando com altas temperaturas, principalmente quando se está forjando, né, aço, né, quando se quer moldar aço, eu estou produzindo, por exemplo, uma faca. E aí eu tenho aquela peça de aço e eu preciso forjar, eu preciso moldar, eu preciso dar forma a essa peça. Então eu vou precisar aquecer e aí eu não tenho necessidade da precisão dessa temperatura. Mas eu preciso ter uma ideia da temperatura porque as etapas em que eu vou submeter esse processo vão ser diferenciais com relação, por exemplo, à resistência, né, que eu vou ter nessa peça. Então eu preciso comparar essa temperatura com algo que me dê uma ideia daquela temperatura. Então, na prática, o que é que se faz? Quando se vai observar essas cores,
se está trabalhando com a leitura indireta dessa temperatura, ok? Então, no nosso problema, a gente tem o seguinte. No exercício resolvido 3, a gente tem a seguinte situação. Sabendo desse contexto, né, as cores emitidas por materiais ao serem aquecidos a determinadas temperaturas são associadas à absorção de energia crescente. Então, na medida que ele for absorvendo energia, ele vai aquecendo e aí vai mudando essa faixa de temperatura, consequentemente vai mudando essas cores. E aí ele dá aqui, fornece aqui essa tabela, e aí ele está dizendo o seguinte, considerando a tabela a seguir, que mostra a cor de um dado material em função da sua temperatura, determine a cor de um material que esteja a uma temperatura de 900 graus Celsius. Então imagine o seguinte, eu estou fazendo uma têmpera num aço, deixar ele mais resistente, e eu preciso que esse forno, que essa peça, atinja a temperatura de 900 graus Celsius. Lembrando da dificuldade que a gente tem para medir temperaturas altas. Eu não posso colocar aqui um termômetro. Se eu colocar um termômetro aqui dentro, ele vai derreter. Então, qual é a saída? A saída é a gente pegar uma tabela de cores, como essa do exemplo, que é bem mais restrita, mas aquela anterior que eu apresentei para vocês, ela tem um range maior, tem uma faixa maior. E aí eu vou olhar para essa temperatura de 900 graus Celsius, qual seria a cor? Então aqui eu tenho uma faixa de temperatura. Por exemplo, o castanho, ele vai apresentar temperaturas entre 520 e 650. Então, se ele apresenta uma cor castanha, então ele vai estar entre essas temperaturas. Vermelho, eu vou ter lá entre 650 e 1050. Amarelo, e aí eu vou ter 1050 até 1250. E a partir do momento em que ele começar a emitir branco, aí ele vai estar numa temperatura que vai estar acima de 1250. Como a nossa temperatura é de 900, então onde é que eu vou ter aqui uma temperatura que vai estar em 900 graus? Eu vou ter quando eu estiver trabalhando entre 650 e 1050. Então, para que eu perceba, né? Determine a cor do material que esteja a uma temperatura de 900 graus Celsius. Então, nesse range, o que se espera, de acordo com essa tabela, é que a peça, né, o corpo, se apresente na cor vermelha. Ok, galera? Então é isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição na sala de Matemática e Física. E até a próxima, pessoal.